Olá, pessoal! Olá! Boa noite aí para todo mundo. Espero que tenha sido um dia produtivo, né? Por aqui foi bastante produtivo. E estamos aí mais uma vez reunidos para a gente fazer esse aquecimento, né? Da nossa jornada aí das terapias injetáveis que vai acontecer a partir do dia 22, né? Eu e o Dr. Fernando Muniz, aqui da Muniz Legacy, vamos estar aí trazendo para vocês bastante conteúdo, bastante oportunidade terapêutica, né? Bastante novidade aí sobre as nossas terapias injetáveis, sendo aí, né, adotadas com segurança, com ética, com base em ciência, né? Que é aquilo que a gente preconiza aqui, fazermos tudo, né, todos os tratamentos dentro de uma conduta, né, que seja apta e que seja validada, que tenha cunho, que tenha respaldo e responsabilidade, né? Eu acho que essa é a nossa missão. Hoje a minha missão aqui é conversar um pouquinho com vocês sobre a tizepatida, né, que tá aí em grande evidência, muitos resultados, muitos pacientes felizes, né, pacientes que viviam ali enfrentando a obesidade, que tinham essa grande dificuldade metabólica e que hoje, né, estão ali com resultados positivos, que estão com resultados garantidos, né? E que bom, né, gente? Só que como todo tipo de tratamento, né, a gente tem pós e tem contras, e no caso da tizepatida, a gente tem a condição, né, muitas vezes ali de uma restrição calórica muito potente, de uma redução de alimentos ali muito abrupta, né? E aí acontecem alguns sintomas, alguns pontos que nós temos que olhar ali com um pouco mais de atenção, que nós temos que voltar ali e pensar na nutrição do paciente, pensar num possível brain fog, pensar numa perda de massa magra, né? Então, olhar ali o nosso paciente com essa visão, né, global. E é interessante, ainda hoje eu estava fazendo uma revisão, né, de literatura sobre todo esse aspecto, né, de redução ponderal, de melhora de parâmetro metabólico, cardiovascular, hepático, né? Hoje a gente já tem ali na literatura científica internacional uma abordagem muito ampla, né, sobre a tizepatida. Começamos por um período enxergando tizepatida apenas como emagrecimento, mas hoje a gente já vê aí, né, correlações científicas com diabetes mellitus, com doenças cardiovasculares, com redução de esteatose hepática. Hoje eu consegui montar um apanhado muito interessante sobre isso e que muito em breve, né, eu vou estar disponibilizando aí para vocês. Tratamentos, por exemplo, de diabetes mellitus com redução de glicemia, com a remissão do diabetes, né? Tem um estudo, aquele mais famoso da tizepatida, que é o SURMOUNT, que ele mostra a remissão de 51% dos pacientes, então é bem interessante, né? Eu tenho que pensar que o paciente em uso da tizepatida, ele vai ter um direcionamento muito interessante ali, né, para as nossas terapias injetáveis. Por quê? Porque GLP-1 e GIP são ali, né, substâncias produzidas, Elaine, tudo bem? São substâncias produzidas ali a nível intestinal após o consumo, né, dos carboidratos, das gorduras. E quando o meu paciente tem qualquer disfunção ali naquele epitélio intestinal, naquela microbiota, o paciente não consegue, né, produzir essas incretinas.
E aí isso faz um link muito direcionado e muito direto com as terapias nutricionais injetáveis, porque na maioria das vezes o paciente que não produz as incretinas, ele vai ter gaps no processo de absorção, justamente porque ele tem esse epitélio intestinal comprometido, né? Ele não possui ali todas as barreiras intestinais necessárias, ele não possui uma microbiota com o perfil o qual, né, nós desejamos. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos tratar esse epitélio intestinal, e aí a gente sempre vai falar, né? Sempre que eu falo de epitélio intestinal, eu sempre vou ensinar vocês a usarem o Guardian, né? Um sachê ali por dia. Para tratamento de imunidade do epitélio intestinal, tem que passar pelo lumen, tem que ser via oral. É o único tratamento que não faz muito sentido, né? Os injetáveis. E enquanto eu melhoro esse perfil da microbiota intestinal, eu vou ali, né, direcionando o que o meu corpo não está tendo a possibilidade de produção. Então eu disponibilizo, né, um análogo do GLP-1 e do GIP para quê? Para melhorar a compulsão desse paciente, né, para reduzir ali o apetite desse paciente, para melhorar o esvaziamento gástrico desse paciente. Então estou dando ferramentas para que ele reduza a ingesta calórica, para que ele tenha menos compulsão, né? Para que ele favoreça o processo do emagrecimento. Porém, junto com isso, o obeso ele já tem ali a tendência, né, de ser um pouco mais subnutrido pela sua qualidade alimentar. E nesse momento, quando ele reduz muito o consumo, né, ele vai muitas vezes enfrentar alguns gaps. E aí eu tenho até defendido muito essa teoria dentro dos congressos, dentro das aulas que eu vou dar. Eu vou até dar uma aula sobre isso no congresso da SBEMO, né, da Sociedade de Obesidade, que seria o seguinte: na primeira instância, esse paciente ele vai perder, né, ele vai perder muita água, ele vai perder gordura, né? Só que como ele para de se alimentar da forma adequada, ele realmente fica sem apetite, né? A gente sabe disso, ele fica com um apetite muito reduzido, consegue fazer muito essa questão de controlar o peptídeo YY, de melhorar o esvaziamento gástrico, de controlar essa compulsão. E aí, o que a gente se depara muitas vezes é com a questão energética reduzida desses pacientes, né? Então, uma associação aí de terapia nutricional injetável que a gente tem, né, nesse primeiro momento de tratamento, seria utilizarmos ali os ativadores da mitocôndria. Então aí a gente entra, por exemplo, fazer um sorinho com D-ribose, com vitaminas do complexo B, com a vitamina a metilcobalamina, por exemplo, quando eu tenho deficiência de vitamina B12, com o booster ATP, que é uma ampola que vem ali um análogo do ATP, a PQQ e a L-carnitina, né? Uma vez que a L-carnitina é essencial ao processo de beta-oxidação. Então isso tudo, todas essas poderiam ser usadas em um soro, poderiam ser usadas também pela via intramuscular, né? São compatíveis ali com a via intramuscular. Outras oportunidades que a gente tem para esse período aí, para ativação mitocondrial, a ampola de NADH, né? E aí o NADH, ele tem uma ação em todos os complexos da matriz mitocondrial, mas ele também tem um perfil antioxidante muito poderoso, né? Por causa desse perfil antioxidante, eu indico fazê-lo pela via intramuscular. Eu tenho a mesma biodisponibilidade, mas eu tenho uma entrega mais lenta. O paciente que é muito obeso, ele tem muito acúmulo de toxina, ele tem muito acúmulo de espécie reativa de oxigênio, de nitrogênio, né? Então, se eu jogo esse antioxidante direto no sangue, na corrente sanguínea, eu posso causar muita náusea,
não seria tão interessante, né? O paciente sentir essa reação. No intramuscular eu tenho a biodisponibilidade, mas eu tenho um pico mais lento, né? Então eu indico sempre fazermos o NADH pela via intramuscular. Ah, tá, mas eu quero fazer só um soro. Então faz o ribosídeo, que é precursor do NADH, né? Que vai converter ali a NADH na quantidade que o paciente precisa. Então, são alguns pulinhos do gato, né, que a gente vem trazendo aí para vocês. Outra oportunidade terapêutica com a coenzima Q10, né, que a gente vai também ter aí como possibilidade de fazermos. E o Chronic, né? O Chronic, ele tem geranil, geraniol e tocotrienol. Então, tocotrienol, ação anti-inflamatória, ação antioxidante, ativação da produção de K2-MK4. Então, né, para aquelas pacientes que são muito obesas e que tem uma tendência de dor crônica, de fibromialgia, né? Interessantíssimo o uso do Chronic. O geraniol desse Chronic, ele age lá na via do mevalonato. E aí a gente tem um ponto importante. Esses nossos obesos que estão entrando em uso de tirzepatida, muitas vezes usam o quê? Rosuvastatina, simvastatina, atorvastatina, né? Que são ali as estatinas que bloqueiam essa via do mevalonato. Então, otimizar esse processo com a tirzepatida e já trazer esse corpo, né, uma remodulação dessa via do mevalonato é muito interessante também, né? Então, quando eu tenho a via do mevalonato bloqueada, eu tenho o bloqueio da produção da coenzima Q10, por exemplo. Por isso que o usuário de estatina tem que fazer o uso da coenzima. Por quê? Porque bloqueia a via do mevalonato e a gente tem ali, né, redução da produção da coenzima Q10. São pacientes também que tem muita gordura no fígado, né, que tem muito acúmulo de toxinas, e essa coenzima é produzida, né, em grande percentual nos hepatócitos. Então já vai ter ali um direcionamento a mais, né? Então o uso tanto da coenzima quanto do Chronic, né, seriam de reativação aí dessa síntese mitocondrial, né, dessa síntese de ATP, da ação antioxidante, de todo esse perfil, né? Quando eu penso no Chronic, eu ainda estou pensando em outros pontos. Ele aumenta o dolicol, né, por causa dessa reativação, e ele aumenta o colesterol lá da esteroidogênese, né? Então eu vou ter uma melhor performance da esteroidogênese, uma melhor performance ali desse processo de produção dos nossos hormônios, né? A tirzepatida, ela vai então, nesse primeiro, né, momento, reduzir essa gordura, essa água, e o paciente muitas vezes fica sem energia. Um ponto importante para esse paciente também é a questão da névoa mental, né? Muitas vezes essa energia baixa acaba também levando à névoa mental. E aí ontem eu até comentei com vocês sobre esse sintoma, né, na mulher na menopausa, e aqui seria a mesma coisa, né? A gente usa ali uma L-teanina, a gente usa um piracetam, usa uma feniletilamina. Eu vou escolhendo e moldando esse protocolo, né? E isso eu e o Dr. Fernando aqui na Muniz Legacy a gente faz muito. A gente conta para vocês sobre as substâncias para a gente pensar em moldar e montar esses protocolos juntos, né? Fazendo essa interpretação clínica de uma forma mais adequada. E quem não está inscrito ainda na jornada das terapias injetáveis que acontece na semana que vem, começa dia 22, já corre lá no link da bio, tá? Assim que a gente terminar aqui, e já se inscreve, tá? Porque a gente vai falar sobre vários protocolos lá. Aí chega uma segunda fase desse protocolo. E aí, pessoal, vocês podem ir aqui conversando comigo, mandando a opinião, mandando dicas, tá? Isso aqui é uma troca. Eu gosto que vocês conversem comigo, eu gosto que vocês tirem dúvidas. Vamos aproveitar esse momento aqui para ser um momento interativo, né? Eu tô aqui pra gente conversar, combinado?
Nesse segundo momento, para mim já é um momento, eu acho que é o momento mais preocupante do tratamento com a tirzepatida, que é assim, o paciente ele para de perder, né, a questão só de gordura e de água, e ele começa também a perder massa magra, e a gente sabe que esse volume é alto, né? Os estudos mostram até de 20 a 30% do peso chega a ser, né, de massa magra. Isso é um volume preocupante, uma vez que a gente tem aí todo já um direcionamento que massa magra, né, tem a ver com a longevidade, né, tem a ver ali com o perfil da sinergia mitocondrial, o perfil da performance da homeostase. Doutora Reisane, eu sou farmacêutica, tá? Eu sou farmacêutica e o doutor Fernando Muniz, que é o médico CEO aqui da Muniz Legacy, tá? Nós dois fazemos aí a gente brinca que é um casamento perfeito, né? Ele vai fazendo a parte médica e eu vou fazendo a parte da bioquímica. Seja bem-vinda aqui na Muniz Legacy, tá? E aí, pessoal, nessa segunda fase, o que a gente vai tentar? Nós vamos tentar moldar o sistema dessa nossa paciente, desse nosso paciente para a síntese proteica, certo? Então eu vou entrar o quê? Eu vou entrar com substâncias endovenosas intramusculares que ativem a nossa via de mTOR, que façam com que a via, né, que é responsável pela produção de proteína, de massa magra, que ela seja ativada. Então a gente usa, por exemplo, tem uma ampola que a gente usa bastante aí nessa fase, nessa segunda fase, né, do tratamento associado à tirzepatida, que é o Pool 10. O Pool 10, ele tem o BCAA, né, leucina, isoleucina, valina, ele tem o hidroximetilbutirato, né? O hidroximetilbutirato é interessante porque ele é um metabólito, né, da leucina, que seria ali o nosso principal aminoácido essencial. E aí ele age diretamente nessa ativação da síntese proteica. A gente tem nessa mesma ampola a ornitina, a L-carnitina, a arginina, que aí já tem um efeito secretagogo, já tem um direcionamento nas nossas vias ali hormonais, né? E o zinco e o magnésio, então tudo numa ampola. Então nessa segunda fase, a ampola do Pool 10, que pode ser feito tanto pela via intramuscular quanto pela via endovenosa, é interessantíssima, né? Usamos também, por exemplo, a beta-alanina para a gente aumentar a carnosina, evitar a fadiga muscular, melhorar a explosão desses nossos pacientes no treino, né? Porque tem que ser algo muito bem direcionado e muito bem padronizado. Para quê? Para o paciente não simplesmente murchar e perder toda a massa magra que ele teria ali, né? Que já não é muita, que já não é de volume na maioria das vezes. Então, é interessante. Então, o Pool 10, a beta-alanina, né? Esse hidroximetilbutirato e sempre associando, né, com suplementos orais também. Por exemplo, o amino, que é um suplemento de reposição dos 8 aminoácidos essenciais, que vai entrar em todos os nossos pacientes em uso de tirzepatida, né? São pacientes que têm problemas metabólicos, né? São pacientes que absorvem mal, que têm problemas intestinais e por isso, inclusive, não produzem GLP-1 e GIP, né? E aí, para que eu vou dar uma proteína? Não, esse paciente ele já entra, né? Ele já entra ali com os aminoácidos quebrados, os aminoácidos essenciais prontinhos. Para quê? Para produzir massa magra, né? Para fazer síntese proteica. E aí, pessoal, quando eu vou chegando numa fase onde já tenho ali várias semanas, alguns pacientes meses, né, que estão em tratamento com a tirzepatida e chega o momento do desmame, o que eu tenho que tentar fazer por eles? Inserir substâncias que continuem, né, ativando os processos de lipólise, os processos de beta-oxidação, desse efeito anticatabólico.
né? Então, o que a gente faz muito? Tem duas ampolinhas aí que a gente vai usar bastante nessa fase de desmame, que é o booster de Moruzil, né? Que eu até comentei sobre ele ontem no emagrecimento das nossas menopausadas. Aqui ele também vai performar muito bem. Então, o Moruzil, inositol, furosemida, L-carnitina, né? Que são substâncias que vão fazer ali essa manutenção dessa ativação. Eu preciso continuar fazendo com que essa paciente tenha estímulos de emagrecimento anticatabólico, de emagrecimento anabólico. E aí, o que a gente costuma fazer? Intercalar o booster de Moruzil com o termoativador, porque o termoativador tem o hidroximetilbutirato também, né? Então, a gente faz isso muito bem. E tem um suplemento que é o Energy ATP, que aí ele já é oral, é um suplemento da Central Nutrition, que eu gosto de colocá-lo durante toda a fase de tratamento com a tirzepatida, porque ele tem hidroximetilbutirato, ele tem coenzima, ele tem alguns outros aminoácidos, e ele vai potencializar, né, diariamente ali o processo de beta-oxidação. Trocar gordura por energia, fazer a gordura virar energia, ativando as vias anabólicas, evitando de perder músculo, né? Eu tive durante os últimos 6 meses acompanhando vários casos clínicos, né? Tive a oportunidade de estar junto com vários médicos, acompanhando alguns pacientes, inclusive apresentei os resultados dos pacientes no último congresso da Central Injetáveis, e foi assim, incrível como que a gente consegue, né, associando a dose adequada de tirzepatida aos suplementos adequados à fase que o paciente está, como que a gente consegue otimizar esses valores de percentual de perda de massa magra que os estudos mostram. Então, nós já temos o perfil, nós já sabemos como isso aí, né, precisa ser desmistificado, e conduzir esses tratamentos, associando essas terapias injetáveis aí, nutricionais, né, são muito interessantes, né? E aí, claro, a gente tem, como eu comentei, né, eu estava hoje mesmo vendo um tratamento, uma correlação científica da esteatose hepática não alcoólica no estudo Lean, que é um estudo de Lancet de 2016. Pegou lá 260 pacientes mais ou menos com esteatose hepática, né? E fez a intervenção com a liraglutida e o placebo, né? Por 48 semanas. E assim, o desfecho foi uma resolução muito interessante para a esteatose hepática, sem ter piora na fibrose, né? Então, a gente tem ali, teve uma média de 5 quilos de redução quando pensou na redução ponderal, né? Nesse emagrecimento saudável e tal. 5 quilos a menos, em média, nos pacientes, tendo resolução nessa esteatose, reduzindo fibrose em quase 30% dos pacientes, normalizando TGO, normalizando TGP em um percentual alto de pacientes, né? Então, a tirzepatida, que a gente via até então como esse emagrecimento, né? Ela já está totalmente embasada, teoricamente, em prática, né, científica também, em vários outros. Então, o impacto clínico, por exemplo, desse trabalho, a gente teve reversão de esteatose em 85% dos casos, tá? Normalização enzimática em mais de 70%, prevenção de cirrose, 65% de progressão, né, na progressão dessa cirrose. Então, vale aí pensarmos no uso da tirzepatida para várias outras, né, atividades aí funcionais, todas pensando sempre nesses momentos, né, nessas fases aí. Tem um outro estudo também que eu estava dando uma olhada, que é a questão do risco, né, cardiovascular, que é um estudo de 2023, que é o SELECT do New England. Foram 17 mil pacientes, tá, com sobrepeso e obesidade,
o critério deles lá era que tivessem, né, a questão da doença cardiovascular, 35 semanas de tratamento e assim, mesma coisa, tá? E esse foi inclusive em uso de semaglutida, redução da morte cardiovascular, AVC não fatal, hospitalização por infarto reduzido, né? 28% de redução. Então, assim, também mortalidade cardiovascular reduzida, muitas e muitas outras oportunidades, né, que a gente tem aí para uso da tirzepatida. E pensando nisso, como podemos associar essas terapias nutricionais injetáveis, né, nesses tratamentos, evitando perda de massa magra, evitando gaps energéticos, evitando o brain fog e estimulando ali cada vez mais a nossa via de emitora, a nossa via de síntese proteica. Combinado, gente? Então, assim, era esse, né, o meu recado, meu papo aqui com vocês hoje. Eu espero que tenha somado pelo menos um pouquinho aí, né, dentro das condutas. Eu tenho, tá, esse protocolo pronto. Vou deixar disponível com o pessoal da nossa secretaria acadêmica aqui da Muniz Legacy. Quem quiser é só chamar lá que a gente envia, tá bem? E amanhã, às 18 horas, a gente tem um encontro aqui novamente marcado para a gente conversar um pouquinho, né, sobre outros temas que são importantes aí e que, né, vocês podem usar as terapias injetáveis de uma forma segura, de uma forma ética, né, e de uma forma baseada em ciência, combinado? Um beijão e até mais!